Aliás, ô Tom, você... Cara, desculpa, eu tô atropelando todo mundo, é que eu tô muito empolgado. Eu juro que essa é a minha última, eu vou liberar para vocês perguntarem um pouco. Não, você falou da Paula Lavigne, e ela aparece aqui no livro do Caetano, aparece como uma pessoa que, assim como a Flora Gil, conseguiu pegar dois malucos que eram pobres para criar um patrimônio. E no Tasso de Castro não aparece ninguém assim, porque ninguém domava ele, mas na Cássia a gente tem essa pessoa que é a Eugênia também. E eu saí do livro apaixonado pela Eugênia, eu acho a Eugênia a mulher mais incrível do mundo, mas isso evidenciou muito uma coisa da Cássia, que é o que a minha mulher chama de adulto funcional. A Cássia não era um adulto funcional, né? Ela morre na véspera de morrer, perto de morrer, ela não consegue trocar uma passagem aérea, né? Uma coisa assim. Como é que era isso, né? Porque a Eugênia, quando ela era meio que mãe da Cássia, né? Ela lembra que a Cássia, elas tomaram, acho que cogumelo, acho que o ayahuasca, e a Eugênia me contou, eu tive um dia inteiro com a Eugênia contando histórias, ela falou que a Cássia chamou ela de mãe, muito louca, assim, deitou no colo, elas tomaram a ayahuasca e aí ela chamou ela de mãe. Ela tinha essa relação maternal com a Cássia, só que quando o Chico nasce, ela começa a cuidar do Chico. E ela diz, Cássia, não posso mais ser só babá. E aí a Cássia, no auge do sucesso, ela vai para o aeroporto de Santos Dumont para comprar a passagem para a família inteira vir de BH, porque ela ia cantar no Réveillon no Rio. E ela tem que usar pela primeira vez um cartão de crédito para comprar as passagens, erra a senha, erra o cartão que a Eugênia falou, ela fica mais nervosa, quer dizer, ela não sabia lidar com coisas. Você falou da Paula Lavigne, o Caetano antes ele tinha a tia Léa, que era empresária de vários artistas, ele pedia dinheiro, mesada, para ir no cinema para a tia Léa. Ele não tinha conta, não tinha nada. Ele falava, tia Léa, me dá um dinheiro que eu estou indo para o cinema. E aí a Paula Lavigne acaba tomando conta disso. E a Eugênia também, ela se recusava a ser Paula Lavigne porque ela era muito low profile, ela é muito low profile. Ela jamais ficaria na linha de frente. Mas ela cuidava dessas coisas da casa, do Chico, das coisas da intimidade da Cássia. E aí, quando ela não conseguiu nem fazer isso, por causa do Chico, a Cássia não estava preparada para isso, né? Então, tem muito a ver também com esse surto que ela teve. Sim. Ô Tom, existe algum episódio da vida dela que você considera decisivo para entender a artista que ela se tornou? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que a gravação do Por Enquanto é decisivo na carreira dela, porque ela grava essa música num estúdio vagabundo, e aí, assim, de improviso, porque o tio dela, que virou empresário, o Wanderson, que era um tio que era meio primo, ele fala, isso aí é muito bom, vamos gravar, e eles não tinham grana para nada, e gravam num estúdio vagabundo, e aí essa fita acaba chegando na Polygram, e aí os caras falam, não vamos usar isso aqui mesmo, que isso é a cara da Cássia, né? Uma coisa mais bruta e de improviso, no violão só. Eu acho que é ali que descobre um pouco do que é Cássia Eller, a partir dessa gravação Por Enquanto. Acho que ali é um momento decisivo da carreira dela, sabe? Mas mesmo assim ela continuou batendo cabeça por causa desses empresários e produtoras. No final ela achou uma dupla de empresários que entendiam muito bem ela, porque ela tinha essa coisa ela precisava muito ser amiga das pessoas que trabalhavam com ela. E quando ela não sentia essa proximidade, ela sofria muito. E um cheirava e o outro era careta, né? Não tinha um negócio desse? E ela precisava ser amiga. Os caras da banda ficaram muito tempo, eram amigos, os caras conviviam com ela. Não tinha essa coisa de... Tanto que ela tinha o camarim dela e o camarim dos músicos. Ela abriu mão do camarim dela, passou a ter o camarim dos músicos, e o segundo camarim ficava com o pessoal segurança, faxineiro, coisa que pouca gente fazia. Ela não queria ir de avião, ela queria ir de perua, ela tinha uma banda paralela com os mesmos músicos, o Come Água, que ela tocava em lugares, né? Lona cultural, né? Quem sabia, só descobriam o que é a Cássia quando ela entrava no palco. Então, essa era a Cássia Eller, né? Depois de mergulhar, posso dizer, profundamente assim nessa história toda da Cássia, né? Quem é a Cássia Eller real que ficou para você? Quem é a Cássia Eller real? Eu acho que é essa que eu estou dizendo. Eu acho que era a Cássia que não era uma pessoa fácil de lidar,
mas era ao mesmo tempo uma pessoa muito profissional. Ela tem essa coisa de ser meio porra louca, mas você pega poucos episódios assim, meio Tim Maia, dela faltando em show, dela não se esforçando para gravar os... Quando ela era muito perfeccionista e muito dedicada. Então o que ficou é isso, uma cantora que tinha uma imagem de porra louca, que era um estereótipo em torno dela, mas que não era isso. E eu acho que eu chego a essa conclusão no fim do livro, assim, ao pesquisar sobre a vida. A Cássia, assim, no livro, tem uma coisa que é muito engraçada, e que eu reparei em vários outros livros seus, é que, assim, você não faz a geografia, né? Você não santifica ninguém, você humaniza 100% os personagens, e a Cássia, o tempo todo, a gente sai apaixonado pela Cássia no fim do livro, mas o tempo todo no livro a gente fala assim, porra, Cássia, sabe? Quando ela tem um show marcado em São Paulo, ela fala, não vou, e aí a menina lá que vai ajudar ela fala, então foda-se. Aí ela vai morar em Santo Amaro, né? E aí tem um momento que, porra, que a Eugênia faz tudo para ela e aparece no livro que ela, porra, várias vezes teve casos extraconjugais, deixava a Eugênia sozinha em casa e tal, mas que era boa mãe nos momentos que ela estava em casa, isso... Então, a Cássia nunca é uma pessoa só, né? Assim, é um negócio assim... Inclusive, você fala também no livro que ela é uma mulher incrível, forte, batalhadora, mas que é meio machista, né? Ela não era exatamente feminista, né? Ela tinha um comportamento de homem, né? Que traía mulher, que coçava saco, sei lá, que tinha uma coisa assim que não queria levantar bandeira de nada. Era uma ogrona, a Cássia era uma ogrona. Era uma ogrona. É isso mesmo. O Romero, você quer ter alguma pergunta, querido? Tenho várias perguntas, né? Mas ele tem tempo, né? Assim, você acha, Tom, que por um tempo a Cássia ela foi subestimada? Até tecnicamente mesmo, do tipo, como se ela fosse, pela ligação dela com rock ou com uma agressividade, ela fosse, por isso, uma cantora menor? Eu acho que sim. Havia muito essa comparação com as cantoras da geração dela, com a Marisa. E a própria, ficou uma coisa que eu também fui investigar, que a Marisa ensinou a Cássia a cantar de um jeito mais suave, porque o Chicão estava ouvindo o Cor-de-Rosa e Carvão e falou, mãe, você podia berrar menos e cantar como a Marisa. De fato, houve isso, mas o Chicão, depois eu vi, ela pegava esse disco, a Cássia, para ninar o Chicão, o Cor-de-Rosa da Marisa, e cantava as músicas, né, naquele estilo mais tranquilo, porque o Chicão era um bebê. Mas aí ficou essa ideia de que a Cássia era uma roqueira doidona e a Marisa ensinou a Cássia a ser um pouco mais... Mas isso não é verdade, porque a Cássia gostava desde muito cedo de música brasileira e de violão. Ela comprava aquelas cifras de violão na banca de jornal e tocava muito violão. Só que quando ela chega em Brasília, no auge daquele movimento, aborto elétrico, porque ela sai de BH, porque ela começa a namorar a vizinha, o pai, que era um bolsonarista, né, não existia Bolsonaro, mas era um militar super carente, e fala, vamos mudar de cidade. Ela sai de Lins Vasconcelos, que é a Zona Norte, que era um lugar mais provinciano, para morar em Brasília, no olho do furacão, no começo dos anos, ela muda em 81, quer dizer, foi um tiro no pé dos pais, assim, e ela começa a tocar no circuito de Brasília, que era muito roqueiro, Beirute, essas casas todas, mas não significava que ela era, eu não sei, a primeira empresária dela, a Débora, falou que fez uma viagem do Rio de Janeiro, quando ela foi ter uma reunião com a Poligram de carro, e que ela foi ouvindo, o conhecimento musical da Cássia era uma coisa impressionante, ela conhecia todas as jazzistas, bluseiras, então era uma coisa, sabe, ela tinha muito conhecimento e um gosto musical muito eclético. E aí, porque ela tinha essa pegada roqueira, ficou uma cantora menor, como o próprio Romero falou. Mas eu acho que ela e a Marisa, eu não vou entrar nessa discussão quem é maior, quem é menor, que eu acho que é uma bobagem. Mas eu acho que elas duas são os dois grandes talentos da geração, cada um com uma característica muito própria, assim. Eu amo a Marisa, mas eu me conecto muito mais com a Cássia. É mais ou menos isso, sabe? Eu sou engraçado. Eu prefiro a discografia da Marisa, assim. Eu não gosto dos primeiros discos da Cássia, assim, sabe? Os dois primeiros, né?
Eu acho, não por causa da Cássia, acho que o repertório não é legal. Eu também acho um pouco mais fraco. Aí você pega o repertório da Marisa, é um puta repertório. Eu acho que era um problema de repertório mesmo que ela tinha, que o Nando conseguiu dar essa sacada, outros produtores conseguiram, o Guto conseguiram dar essa... E eu acho que ela ia fazer discos maravilhosos, ela queria continuar gravando a Rigo, depois dessa super exposição, até por uma questão de se proteger, ela pensou em gravar um disco muito lado B, mas acho que o Nando não deixaria, falou, pô, não tem problema gravar Rigo, mas também só gravar isso, né, de umas músicas muito mais difíceis, assim, mais herméticas, e ela sai muito bem cantando. Eu adoro, por exemplo, Metrolinha 743, que ela canta do Raul, eu acho demais, assim, ela podia Adoro cantar coisas do Raul, de repente. E o Nando Reis envolvido com ambas, né, já que vocês estão falando de Cássia e Marisa, de alguma forma responsável por ambas, né? Lá em cima, provavelmente cheirando muito, porque foi no mesmo apartamento, né, que a Cássia sempre morou, lá, que na verdade o Nando se confundiu, não é Laranjeiras, é Cosme Velho, né? E ele se confundiu e na música ficou Laranjeiras. E eu falei, o que eles estavam fazendo lá em cima? Eu não sei se eles se pegaram. E aí eu perguntei pro Nando, ele falou que era uma coisa mais platônica, não chegou a entrar em detalhes, mas provavelmente acho que ele pegou as duas, né? A Marisa é público, mas a Cássia provavelmente acho que ele deu uns pega também. Porque a Cássia dava pega em homem, né? Então, de vez em quando ela falava, ficava com vontade de homem, ficava de saco cheio de mulher, ia pegar homem.